Graças e paz, irmãos. Vamos meditar um pouco sobre glória somente a Deus, só de glória, somente a Deus a glória. Esse é o quinto aspecto, ou quinto sola da reforma protestante, meus irmãos, que evidencia a glória de Deus. Solo de glória era o tema abrangente da reforma, pois significa a glória é dada somente a Deus. A primeira pergunta, meus irmãos, do breve catecismo de Westminster, diz assim: qual é o fim principal do ser humano? E a resposta vai dizer: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou seja, o fim principal do ser humano é viver para Deus. O sentido das nossas vidas é viver para Deus. Nós somos como uma flecha, meus irmãos, e a nossa vida só vai fazer sentido quando ela está direcionada para viver para o Criador dessa vida, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é um chamado para vivermos para a glória do nosso Deus, meus irmãos. E o significado da palavra glória. A palavra glória vem do termo latino glória, do termo grego doxa, que desemboca ali em doxologia, que significa adoração ao nosso Deus, louvor ao nosso Deus, e do termo hebraico kabod. A palavra hebraica kabod significa peso ou a qualidade do peso. A glória de Deus remete à sua importância e significância. O que há de mais pesado, meus irmãos, é a glória de Deus. E nós nascemos para viver para a glória do nosso Deus. Deus não é uma criatura, mas é o Criador. Deus deve ser tratado com peso e importância absoluta. O que tem sido mais pesado, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, é Deus que deve ter o maior peso. Entre tantos pesos que a vida nos oferece, o maior peso que devemos ter é o peso de Deus, para que nossas vidas sejam de fato uma vida que glorifica ao nome do nosso Deus, que a nossa vida seja de fato para a glória do nosso Deus. A Bíblia diz, Deus declara na Escritura, que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A Deus pertence a glória exclusivamente. Nenhum homem, por mais notável que seja, merece a glória que somente Deus merece. Somente Deus merece, irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele é o Altíssimo, Ele é o Soberano, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores, e não há nenhum Deus, e não há nada maior do que o nosso Deus. Ele que merece toda a reverência, Ele que merece a nossa adoração. Ele é o alvo da nossa vida e da nossa existência, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés pediu, disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Mas Deus recusa, pois nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Com isso, nós temos a dimensão, irmãos, que Deus é absolutamente e majestosamente poderoso por demais para um ser humano ficar de pé diante dele, meus irmãos. Deus mostra a Moisés as suas costas e a face de Moisés fica radiante. Então Deus deu um deslumbre a Moisés e Moisés viu ali um reflexo das costas de Deus. E quando ele chega diante da congregação de Israel, a sua face ela está brilhando. Ele nem conseguiu ver Deus por completo. A gente vê, meus irmãos, o poder e a majestade do nosso Deus. Quão poderoso é o Deus que servimos, o Deus que adoramos. E é somente, meus irmãos, a nossa vida, ela deve ser para a glória de Deus. Não para a nossa glória, não para o nosso orgulho, não para os nossos métodos, não para a nossa vanglória. A nossa vida é para a glória exclusivamente do nosso Deus. Não a nós, não a nós. Diz os Salmos
de número 115, não a nós, mas ao teu nome somente dá glória. Toda a glória para a salvação do homem pertence somente a Deus, ou seja, só de glória, Deus inicia e completa a salvação do princípio ao fim. O louvor deve ser direcionado à glória de Deus. A salvação, meus irmãos, ela glorifica a Deus. E as nossas vidas, ela deve glorificar, o louvor deve glorificar ao Senhor. Os reformadores enfatizavam o ato de dar a Deus total glória na salvação do homem e no culto a Deus. Então, os reformadores, eles trouxeram, meus irmãos, a ênfase para glorificar a Deus, tanto no culto como na salvação. Como foi ressaltado aqui pelos irmãos, existia o aspecto das obras para a salvação, das indulgências, as pessoas eram salvas. Tetzel, ele dizia que quando uma moeda caía no gasofilaço, a alma saía do purgatório e já ia para o céu. Então, a salvação era comprada. E aí a gente sabe, entende pela palavra de Deus, meus irmãos, que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, pela obra de Deus, pela obra de Cristo lá na cruz. Então, a salvação não é pelo que a gente fez, mas é pelo que Cristo fez lá na cruz em favor de nós pecadores, pela salvação, pela grande salvação que Ele nos concedeu na cruz. A ênfase de Martinho Lutero era em dar a Deus total glória na salvação do homem. A ênfase de João Calvino era dar a Deus total glória na adoração. Em Romanos, irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 23, diz da seguinte forma: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Calvino diz, meus irmãos, que o homem ele é uma fábrica de ídolos, por causa da natureza pecaminosa, por causa, irmãos, da natureza adâmica, o ser humano ele sempre está construindo ídolos em seu coração. Naturalmente, o homem ele constrói ídolos, e Cristo, meus irmãos, ele vem para destronar esse ídolo e colocar somente Deus no trono dos nossos corações. Somente para que a glória seja somente dada ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, meus irmãos. A essência da idolatria é adorar um substituto no lugar de Deus. O pecado é sempre uma troca da verdade por uma mentira. Então, a idolatria, ela é uma mentira, é uma troca, é uma substituição. E o ser humano, naturalmente, tende a coroar qualquer coisa, meus irmãos, menos a Cristo. Naturalmente, o ser humano tenta coroar qualquer outra coisa, menos a Cristo. O ser humano adora os ídolos. Meus irmãos, é interessante pensar e salientar que muitas vezes o ser humano, ele cria o Deus segundo o seu pensamento, segundo o seu intelecto, e rejeita certos aspectos dos atributos de Deus. Por exemplo, uma pessoa se apega apenas a um aspecto de Deus, ou da justiça, ou do amor, ou da misericórdia de Deus, e esquece os outros aspectos de quem Deus é. E aí adora um Deus, meus irmãos, segundo a sua mente. E isso é idolatria. A gente adorar um Deus segundo o que a gente conceitua na nossa mente e não segundo como é conforme revelado nas Escrituras. E isso é uma forma também de idolatria, porque a gente cria um Deus segundo a nossa imagem e não segundo a imagem da palavra de Deus. E aí nós nos tornamos ídolos e devemos ter cuidado, meus irmãos, para que de fato a gente adore e preste glória somente ao Deus único da palavra de Deus, entendendo, meus irmãos, que Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia, e a sua ira recai sobre os pecadores, e a sua soberania é real, e que a liberdade de Deus, e Deus ele é todo poderoso. A ideia de que todas as fés, ou todos os deuses adorados são igualmente valiosos, é uma mentira e idolatria.
Uma religião feita por homens é tanto idolatria quanto o próprio paganismo. Deus busca, irmãos, um povo para adorar em espírito, em verdade, conforme Deus se revelou na palavra de Deus e não segundo o nosso entendimento. O ponto da nossa salvação deve ser a glória de Deus. O ponto central da nossa salvação é a glória de Deus. Deus nos salvou para vivermos para a sua glória, para adorar o seu nome e bendizer o seu nome. Com isso, irmãos, para fins de resumo, inicialmente Hugo tratou ali sobre a Escritura, né, que a Reforma Protestante, ela trouxe a Escritura como central ali, porque a Escritura, basicamente, ela estava escondida, mas aí Martinho Lutero traduziu para o alemão e se tornou acessível ali em Wittenberg e difundida em toda a Europa. Então, a palavra de Deus trouxe novamente uma centralidade, meus irmãos. E aí também a questão da fé. A gente é salvo por meio da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E somos salvos pela graça de Deus, né, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Não é pela indulgência, não é pelo que a gente fez, é pelo que Cristo fez lá na cruz. Não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. E a Deus pertence toda a glória, meus irmãos, é toda exaltação. E Cristo, meus irmãos, do início da Bíblia até o fim, Cristo é exaltado. A questão da cristologia, meus irmãos. E tudo desemboca para que nós venhamos a ser salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, tenhamos fé e vivamos para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? A palavra está com o pastor.